Alô, meu povo, estamos por aqui mais uma vez. Um abraço para todos aqueles que me seguem e o meu canal. Eu sou o Walter do canal Costel da Vaquejada. E eu sempre falo assim para as pessoas que a melhor coisa da gente quando a gente aprende, a gente tem um aprendizado, é passar esse aprendizado a outras pessoas, né? Para que aquilo não fique só com a gente. Então, um pouquinho que a gente aprende, um pouquinho que a gente consegue entender, a gente tenta passar por nossos amigos aí. Falando daquilo que nós mais amamos, né, que é o cavalo, a gente, eu por exemplo, eu procurei muito a me informar, procurei muito a entender esses equinos, essa máquina de músculo que tanto nós gostamos, tanto nós amamos, né? Para aquele que gosta, não importa qual atividade, não importa o que ele vai fazer, qual o tipo de esporte que ele vai fazer. Se é vaquejada, se é tambor, se é hipismo, se é voltejo, se é laço, se é lida de gado na fazenda, não importa. O que importa é até mesmo aquele que trabalha, né? Ganhando seus dinheiro, andando na rua, fazendo frete, tudo isso é o amante do cavalo. Então nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o quarto de milhas, né? Esse cavalo que tanto nós gostamos dele na vaquejada por ser um cavalo de porte, forte, né? Músculo e de uma raça muito conhecida nas pistas. E eu fico imaginando assim, será que todos aqueles que mexem, que tem um cavalo quarto de milha, sabe a origem dele, de onde ele veio, por que começou? Porque tudo tem um porquê. Né? Então a pergunta seria, por que quarto de milha? Quem colocou esse nome? Né? A partir de quando ele foi chamado quarto de milha? A partir de que ano ele entrou no nosso país, no Brasil? Né? Porque não existe um nome sem um porquê. Né? O manga larga, machador, por que ele ganhou esse nome? Eu estou só dando exemplo, não vou falar do manga larga machador, vou falar só do quarto de milha. Mas o manga larga machador, por que colocar esse nome manga larga machador? Tudo tem uma origem, né? Ele veio de lá da fazenda Manga Larga, onde as pessoas procuravam, onde é que está a fazenda Manga Larga, e lá tinha um cavalo machador, que já veio de uma origem de um outro, né, de um andaluz, uma cruzada de uma égua com um cavalo andaluz, né? E tudo tem um porquê. O crioulo, porque então cada um que levaram, que ganhou esse nome, ele tem um porquê, né? Ninguém chegou assim e disse, olha, isso daí é um manga larga, aquele acolá é um quarto de milha. Então, o quarto de milha, ele surgiu lá pelos anos 1600, quando de um cruzamento de um garanhão da raça. Não foi nem de um garanhão de uma raça, ele foi uma fusão de uma égua inglesa com um cavalo árabe, né? Então foi uma égua inglesa com um cavalo árabe. E dessa união dos dois animais começaram a sair potros muito fortes, de musculatura grande, de velocidade acima dos outros. Né? Então começaram aí, os europeus já começaram a comercializar esses animais. E existia lá na época uma, não se dizia assim, um esporte que eles faziam. Então lá eles tinham uma metragem a correr. Era justamente um quarto de uma milha. E um quarto de uma milha, para quem sabe, né, milha não se mede a metro, nada a ver com metragem. Então, um quarto de uma milha, ele é medido 402 metros. 402 metros é um quarto de uma milha.
E os europeus eles usavam na época, não tem aqui agora, mas eu acho que todo mundo conhece o bambu, né? O bambu é aquela vara verde, cheio de juntas, né? Aquelas juntas, aqueles tabletes de junta, por dentro ele é ocado. Então o que eles faziam? Eles pegavam um pedaço desse tamanho, né? Aqui no meio seria a junta, aí eles cortavam aqui em cima e aqui embaixo. E ficava aquela junta no meio. Então ficava uma boca aqui e a outra aqui. No meio era vedado. Eles furavam um buraco naquele meio e enchia de areia, né? Então aquela areia ia vazando daquela parte de cima para baixo bem devagarzinho. De acordo com o buraco ela ia baixando, baixando até chegar ali aonde, no limite dela, onde era a emenda do bambu. Então o que eles faziam? Eles enchiam de areia e davam largada para chegar a esse quarto dessa milha, 402 metros. E com a chegada desses potros, dessa natureza que foi dessa cruza de uma égua inglesa com um cavalo árabe, esses potros eles começaram a domar esses cavalos e começaram a botar para correr. E começaram a perceber que eles eram os únicos que chegavam até aquela largada, no meio de vários cavalos que eles tinham, eles chegavam naquele local mais rápido que os outros, e antes que secasse esse recipiente. E aí começou a se dar o nome quarto de milha, porque ele era o único que atingia o quarto de milha, dentro de um prazo determinado por aquele recipiente, onde a areia ia baixando aquele furozinho até secar o grão de areia que tinha dentro daquele bambu. Então foi por aí que começou o nosso quarto de milha, o cavalo que nós temos hoje de vaquejada, né? Para aquele que não sabe, eu sei que muitos sabem, claro, todo mundo que mexe com cavalo sabe disso, mas existe a minoria que não sabe, né? Ah, só sabe que é um quarto de milha, mas não sabe de onde saiu, não sabe de onde surgiu esse nome quarto de milha. Então todos os cavalos que têm o seu nome de raça, eles têm um porquê foi chamado. Porque foi chamado crioulo, porque foi chamado manga larga, porque foi chamado quarto de milha. Então vamos falar sobre o quarto de milha. Então o quarto de milha surgiu dessa forma, lá no ano 1600, quando fizeram essa cruza de uma égua inglesa com um cavalo árabe. E nasceu esse potro de estouro de corrida. E ele veio ser o primeiro, ele veio entrar no Brasil pelo ano de 1955, se eu não me engano, por aí assim. 1955 foi quando chegou no Brasil. E somente em 1957 aconteceu o primeiro registro do quarto de milha no Brasil pela ABQM, Associação Brasileira do Quarto de Milha. Foi em 1957 e o nome desse cavalo era Caracolito, né? Para todos vocês aí que não sabiam, Caracolito foi o primeiro cavalo quarto de milha em 1957 registrado pela ABQM, Associação Brasileira do Quarto de Milha. Então pessoal, era só isso o recado de hoje, só para conversar com vocês um pouquinho aí sobre essa máquina que nós temos. E eu queria deixar aqui para dizer para vocês aqui que eu não sou professor, não sou um técnico em nada, eu apenas gosto de estudar, tenho cavalos, mexo com cavalo, me interesso muito em saber estudar a raça, a sua genética, da onde veio, porque até porque a gente que mexe com cavalo, a gente tem que saber de que genética ele é. Se você não conhecer a pessoa, você não vai saber os seus limites. E assim mesmo são a gente que mexe com cavalo. A gente tem que saber o temperamento dele, a genética dele, para a gente saber mexer com ele também. Né? Então eu quero deixar um abraço a todos vocês aí. Se quiserem me acompanhar, de vez em quando eu vou estar batendo um papo com vocês aqui. Tem muitas pessoas boas aí, vocês quiserem, é aquele que quer adquirir um curso de embocadura, de
de doma, de rédea, de montaria, né, equitação. Nós estamos cheios, o nosso Brasil aí está cheio de pessoas boas. Eu não vou citar nomes aqui porque não são todos que eu conheço, mas tem muita gente boa aí. E eu tenho curso online. Muita gente fala mal do curso online. Eu queria aproveitar agora e falar para vocês aqui do curso online. Não tirando a grandeza do curso presencial, mas o curso online hoje ele é uma das melhores formas de você aprender a mexer com cavalo no curso online. Porque se você fizer um curso presencial, é muito bom, é legal, porque lá o cara vai pegar na tua mão, ele vai dizer quantos quilos de pressão tu tem que dar, que hora tu vai ter que aliviar, que hora tu vai ter que cobrar, que hora que tu vai ter que ser duro, que hora que tu vai ter que ser brando. Mas é assim, você fez o curso e veio embora. E aí você está no meio de uma doma e as coisas complicam para você e você vai fazer o quê? Ah, mas tinha um detalhe que o professor falou, mas eu não me lembro esse detalhe para mim resolver esse problema. E no curso online não, você vai ter toda aquela documentação, você vai ter os vídeos, você se veio acuado, você vai lá e dá uma reviravolta, dá uma repensada, dá uma busca e você consegue resolver o seu problema. Então aquele que tiver aí tentando aprender mais, estude a raça, estude a genética, estude aquilo que você está fazendo. Né? Hoje tem muitas pessoas aí com domas, fazendo doma, aquela doma que muitas vezes fiz muito isso, né? Hum, Na minha mocidade, de mansar cavalo de uma forma irregular, batendo, amarrando, pulando dentro de água. Hoje, graças a Deus, as pessoas foram evoluindo, as técnicas foram aparecendo e hoje ninguém precisa fazer isso, né? Precisa mais amarrar um pé do cavalo, jogar uma lona no cavalo. Agora imagine só, a gente ter que, vamos citar assim, eu tenho morro de medo de altura. E aí eu vou pro 15º andar e lá eu vou lá para a janela olhar para baixo. Eu vou morrer do coração. Né? O certo seria ir de apartamento a apartamento até chegar lá em cima já chegava preparado. E assim mesmo muitas vezes as pessoas amarram os cavalos, pegam a lona e tacam em cima, o coração do cavalo vai a mil, a adrenalina do cavalo vai a mil porque ele está morrendo de medo. Mas hoje existe forma de você ir devagar, com carinho, com jeitinho ali, vai se acostumando. Daqui a pouco você está com a lona em cima dele, daqui a pouco você está montado em cima dele, daqui a pouco ele está com a sela na costa, daqui a pouco você está andando no redondel, daqui a pouco você abre a porta, a cancela já sai para dentro da pista. E graças a Deus hoje as pessoas evoluíram muito. A gente não precisa machucar tanto assim os nossos animais para que a gente tenha um bom êxito muito grande na doma. E um cavalo bem domado é um cavalo parceiro, é um cavalo amigo. Mas não pense que aquela forma que nós temos de... Eu passei até por algumas coisas, poucos dias atrás aí, estava numa pista de corrida e um rapaz estava mexendo lá com o cavalo. E o cavalo não, ele pedia uma coisa, o cavalo não entendia o que ele queria, porque ele não entendia a linguagem do cavalo também. E aí ele começou a furar de espora, cortada, no soco na professora. E quando ele encostou perto de mim, eu olhei, a bota dele estava só sangue. Da barriga, da costela do cavalo. E a venta do cavalo pingando sangue no chão. Eu falei, ixi, rapaz, tu cortou teu cavalo todinho. Ele falou, não, mas cavalo só aprende se for assim. Se tiver pena dele, ele te mata. E ele não aprende. O cavalo tem que apanhar mesmo, tem que ser furado de espora. Amanhã ele vai estar que é uma beleza, porque a venta dele vai estar doída. Quando tu triscar na rede, ele já faz tudo que tu quer. E eu só fiquei... Fazer o que, né? Não ia dar aula de rede no meio da pista. Mas eu fiquei muito triste com aquela situação, porque só existe duas maneiras. As pessoas aí que mexem com doma sabem disso. Só existe duas maneiras de um cavalo aprender. É pressão e alívio. A pressão indica aquilo que o cavaleiro quer. E o alívio ensina. Né? Agora, por isso que muitas vezes você tem um cavalo pronto
e ele teve uma doma, um ensinamento bruto, e aí você chega numa vaquejada, o cavalo sai correndo, do nada o cavalo doido, já foge do boi e já sai se empinando e vai para pular, e você vai dizer assim, poxa, mas o que aconteceu com ele? Era tão bom, veio me dar vexame aqui, porque ele sofreu algum tipo de agressão e naquele momento que ele estava correndo, veio a lembrança dele, né, aquilo que foi passado com ele e ele procurou se defender. Então, está dado o recado aí do nosso quarto de milho. E um abraço apertado a todos vocês, com respeito a todos os meus amigos aí que mexem com rédea, que mexem com doma, né? Que Deus abençoe cada um de vocês e cada um de nós. Amém? Fique com Deus.